Olá a todos, vamos dar início a mais uma aula de topografia. Vamos trabalhar hoje com levantamento topográfico, cálculos de área. Sou o professor Lucas e sou responsável pela disciplina de topografia do Campus Muzambinho, do IF Sul de Minas. Primeira coisa, definir o que é a área. A área nada mais é que uma quantidade de espaço bidimensional ou uma superfície de um terreno. As principais unidades de medida são metros ao quadrado e hectare. Qual que é a importância da gente achar a área nas ciências agrárias? Definir quantidade de adubo, fertilizante, calcário, estande, que é o número de plantas por gleba, divisão de terras em heranças, né, partilha de bens, a gente tem que saber a área do imóvel rural. Tudo isso é de extrema importância para as pessoas que trabalham na área das ciências agrárias. Para a gente fazer o nosso levantamento topográfico, a gente precisa relembrar algumas questões que foram vistas nas aulas passadas. Primeiro delas, se a gente tem uma área irregular, né, uma poligonal fechada irregular, se a gente dividir a mesma em triângulos, caso possível, né? É só a gente aplicar o teorema de Herão, que a gente viu na aula passada, em cada um desses triângulos. E a partir daí, eu tenho a área 1, a área 2 e a área 3. Eu somo as áreas dos três triângulos e acho a área total. Isso é uma das maneiras de se fazer um levantamento topográfico. Vamos, então, aplicar na prática, né? Pegar a teoria vista até agora e aplicar na prática o que a gente aprendeu até aqui na nossa disciplina. Esse é um exemplo um pouco mais complexo que a gente vai resolver aqui em sala agora, né? O enunciado: Paulo José, recém-formado no IF, foi contratado por uma empresa para calcular o custo de implantação na gleba abaixo. Quanto de dinheiro que fica essa implantação, né? Ajude Paulo José a concluir esse trabalho. Informações. Olhando a nossa gleba, a gente vê que ela é uma área irregular e a gente já dividiu a mesma em dois triângulos. Então, a gente tem T1 e o T2. O T1 está azul claro e a nossa área 2, que é o T2, está em cinza. Ok. A gente sabe as laterais do triângulo azul claro. Aqui em cima é 9,2 quilômetros, não está em metros, está em quilômetros. 4,3 quilômetros nessa lateral. A lateral de baixo, que é do triângulo 2, tem 8,17 quilômetros. E a outra lateral do triângulo 2 tem 7,1 quilômetros. Então, já estudamos como que está a nossa gleba. Para a gente aplicar o teorema de Herão, falta a gente encontrar a distância à lateral do meio, que é essa daqui, que vai servir tanto para o triângulo 1 como para o triângulo 2. A gente vai ter que encontrar a mesma. Por exemplo, vamos supor que tem um açude, tem uma área muito irregular que a gente não consiga caminhar e pegar essa medida com uma fita métrica. Então, a gente vai calcular ela usando o teorema de Pitágoras, que está aqui embaixo, para achar essa lateral faltante. E depois, aplicar o teorema de Herão na área 1 e na área 2. E somar no final, né? Só que a gente não quer só a área, a gente quer o custo total de plantação. A gente vai dar um passo a mais. Na área 1, que é o T1, será implantado abacate. O espaçamento do abacate é 3,4 por 7,6. O valor maior é entre linhas
e o valor menor do espaçamento é entre plantas, viu? Na área 2 será implantado laranja, no espaçamento 4 por 5,60. 5,60 é entre linhas da laranja, 4 metros entre plantas de laranja. Sabendo que o custo da muda de abacate é R$ 7,00 e que a muda de laranja custa 1/3 da muda de abacate, calcule o custo total da implantação destas culturas nessa área, nessa gleba inteira. Vamos resolver o nosso exercício. Primeira coisa, para a gente achar a área, a gente precisa achar agora esse lado faltante. Depois que achar a área, eu tenho que achar o stand, que é o número de plantas em cada área. Depois que eu achar o stand, eu tenho que achar o custo de cada área. E no final, soma os dois custos e tem o custo total. Primeira coisa, pega aqui o teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o teorema aqui na nossa área e encontrar o lado faltante. Atente-se que o teorema de Pitágoras, ele só pode ser aplicado nesse triângulo 2, porque ele é equilátero, ele tem um ângulo de 90 graus. Por isso que tem esse quadradinho pequenininho azul aqui. Então, usando do triângulo 2, a gente vai encontrar o lado faltante. Sempre o lado maior é, né, a nossa hipotenusa. Os lados menores, os dois catetos. Vamos lá. Então, o nosso lado maior, como é a hipotenusa, o x fica nesse local da fórmula de Pitágoras. Então, o nosso x2, isso é a fórmula do Pitágoras, é esse lado maior que a gente quer encontrar. Igual B2, que é um dos catetos, pode ser qualquer um deles, mais C2, que é o outro cateto. X2 é igual a 8,17 elevado ao quadrado, mais 7,1 elevado ao quadrado. Eleva os mesmos ao quadrado. O que é isso? É pegar o 8,17 e multiplicar por ele mesmo. Deu 66,7. Peguei o 7,1 e multipliquei por ele mesmo. Deu 50,4. Agora, eu somo os dois valores. Deu que x2 é igual a 117,15. Mas eu não quero o x2, eu quero só o x. Para eu tirar esse doisinho de cima, é só eu aplicar a raiz do outro lado. Então, x é igual a raiz de 117,15. X é igual a 10,8 quilômetros. Aqui, a gente tem que ter noção que, se aqui é 8 e pouquinho, aqui é 7 e pouquinho, e aqui é maior, tem que dar um valor um pouco maior que 8,17 e 7,1. Deu 10,8. Então, tá próximo. Se tivesse dado 200, tá estranho, tá muito acima. Tivesse dado 3, tá abaixo, não pode ser abaixo. Então, tem que entrar um pouco de noção, né? O 10,8 está próximo, então está certo. Vamos lá. Esse 10,8, ele vai aqui e é essa lateral faltante, né? Ok. Pego o 10,8, coloquei lá na nossa gleba. Essa lateral vai ser tanto para o triângulo 2 quanto para o triângulo 1. Para a gente aplicar o teorema de Herão. Peguei o triângulo 2, separei ele, porque os cálculos têm que ser feitos separados. Vamos lá. E separei também o triângulo 1. Dois triângulos diferentes, aonde a gente vai fazer os cálculos separadamente. Vamos lá. Triângulo 1. Isso daqui a gente já fez numa aula passada. Quem tiver dúvida, volta lá na nossa aula que a gente trabalhou com o teorema de Herão. Calculando a área para o triângulo 1.
pego as laterais, somo as mesmas, 10 e 8, mais 9 e 2, mais 4 e 3, soma e divide por 2. Isso é o quê? Semiperímetro do triângulo 1. Pego o semiperímetro, jogo na fórmula do Herão propriamente dita, que é a fórmula maior. O 12,1 vai aqui, aqui, aqui e aqui. O lado 10 e 8 vai aqui, o lado 9 e 2 aqui e o outro lado 4 e 3. Agora é só fórmulas matemáticas, né? Vamos fazer as subtrações primeiro, que é o quê? 12 e 1 menos 10 e 8, 1,35. 12 e 1 menos 9,2, 2,95. 12 e 1 menos 4,3, 7,85. Beleza? Agora eu pego esse valor, multiplico por esse, o resultado que der, multiplico por esse, o resultado que der, multiplico por esse. Deu 379,8. Eu vou e tiro a raiz, deu 19,489 quilômetros ao quadrado. O que é agora? Se tivesse comprimento, quando é um comprimento, o resultado seria quilômetros. De quilômetro para metro é só vezes 1000. Mas aqui a gente está em quilômetro ao quadrado, porque é uma área. E eu vou passar para metro ao quadrado. Por causa de ter esse doisinho, eu não tenho que multiplicar por 1000. Aí eu dobro o número de zero. Então eu multiplico por 1 milhão. Logo, para eu passar de quilômetro ao quadrado para metros ao quadrado, eu pego o valor que deu e multiplico por 1 milhão. Então, a nossa área do triângulo 1 é 19.489.000 metros ao quadrado. Só a área do triângulo 1. Área do triângulo 2. Esqueço o triângulo 1, pego o triângulo 2. Pego as laterais, somo e divido por 2, que vai dar aí 13,03, o nosso semiperímetro. Jogo na fórmula maior do Herão, faço as subtrações, que é dentro do parênteses primeiro, depois multiplico os 4 valores que sobrou, igual o exercício passado agora, o slide passado. Tiro a raiz do valor final, que vai dar a área em quilômetros ao quadrado, aí eu multiplico por 1 milhão. E passo a nossa área em quilômetros ao quadrado para metros ao quadrado. 29 milhões e 3 mil metros ao quadrado. Beleza. O que é, então? A gente achou a área. Vamos achar agora o estande, que é a quantidade de plantas naquela área. Peguei só o triângulo 1, a área que a gente encontrou está aqui. Eu sei que vai ser implantado abacate no espaçamento de 3 e 4 por 7 e 6. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu multiplico os dois espaçamentos para eu achar a área de uma plantinha. Então, 3 e 4 vezes 7 e 6 deu 25,84 metros ao quadrado. O que é isso? Uma planta de abacate, ela vai ocupar o espaço de 25,84 metros ao quadrado. Isso é uma planta. Vai ocupar esse espaço. Agora a gente faz uma regra de 3. Uma planta de abacate ocupa 25,84. Saiu da onde? Opa, saiu daqui. Quantas plantas de abacate vai ser necessário para ocupar uma área tão grande que a gente já encontrou no slide passado, né? Da onde saiu essa área? Saiu daqui. O que eu faço? Pego esse 19.489.000, multiplico por 1 e o resultado que der, divido por 25,84. Então, né? Fazendo a regra de 3, deu-se 654.218,26 pés de abacate. Isso é o stand.
É a quantidade de planta de abacate nessa área. Acabou aqui? Não. Eu tenho que pegar agora essa quantidade de abacate, mais de 750 mil, e multiplicar por quê? Pelo valor de cada pé de abacate, que é R$ 7. Pegando a quantidade de abacate multiplicando por 7, vai dar R$ 5.279.527,86. Isso é o custo da área 1. Vamos fazer agora o custo da área 2. Peguei a área 2. Na área 2 vai ser plantado o quê? Laranja, no espaçamento de 4 por 5,6. O que eu faço primeiro? Multiplico os dois espaçamentos, porque aí eu acho a área de um pé de laranja. Coloco na regra de 3. Um pé de laranja ocupa o espaço de 22,4 metros ao quadrado. Saiu da continha de cima. Quantos pés de laranja vai caber nessa área que a gente encontrou no slide passado, né? Faço a regrinha de 3, pego o número maior, divido pelo número menor, deu que vai caber nessa área 1.294.776 pés de laranja. Ok. Isso é o stand de plantas de laranja. Eu sei que a muda de laranja é 1/3 do valor da muda de abacate. O que é isso? Eu tenho que pegar o 7 e dividir por 3. E o resultado que der, que é R$ 2,3, eu multiplico pelo tanto de laranja. Então, eu peguei 7, dividi por 3, deu R$ 2,30. Multipliquei pelo estande de plantas de laranja, que deu um valor de R$ 2.977.986,60. O que é isso, professor? Isso é o custo da área 2. Para a gente fechar o exercício, o que eu faço? Eu pego o custo da área 2 e somo com o custo da área 1. E encontro o custo total, que é de R$ 8.257.514,46. Chegamos no final do nosso exercício, do nosso levantamento topográfico. Essa aula encerra por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço.